A paz do Senhor, meus irmãos. Quero trazer uma rápida palavra de Deus para o teu coração, você que me vê e me ouve neste exato momento. Daniel capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que Daniel firmou em seu coração não se contaminar com a comida, com o vinho, com o banquete do rei da Babilônia. Irmãos, é um versículo bíblico muito forte. A história de Daniel é algo assim impressionante. Daniel foi um jovem que ele tinha um compromisso muito forte com Deus, amava verdadeiramente o Criador. Mesmo naquela situação pelo qual Daniel e seus companheiros foram levados cativos para a Babilônia. Daniel ele deixou ali o seu lar não porque ele quis, deixou ali a sua terra, os seus pais, sua parentela, não porque quis. Ele foi levado cativo para a Babilônia, deixou ali a sua casa, o seu lar, sua terra. Daniel agora estava num lugar estranho, cultura diferente, costumes diferentes, na terra, da Babilônia. E Daniel, ele poderia se desesperar, poderia perder o controle da sua vida, mas Daniel, ele não perdeu o controle da sua vida. Mas Daniel, ele tinha um compromisso forte com Deus, que mesmo estando naquela situação, ele sabia que tudo que estava acontecendo na sua vida era permissão de Deus. Ele sabia, que de fato a Babilônia estava sendo um chicote, de Deus ali para castigar Israel por causa da desobediência. Israel não se arrependeu, Israel não se aquebrantou, não se humilhou diante de Deus. Isso fez com que Deus entregasse Israel para a Babilônia, E foi o que aconteceu. Daniel agora estava ali na Babilônia e Daniel sabia que tudo que estava acontecendo na sua vida era permissão de Deus. Ele ouvia as mensagens dos profetas que falavam acerca, de que a Babilônia ia sitiar Israel, e que as profecias de Jeremias, dos profetas, Jeremias, Ezequiel. Então Daniel, ele guardou essas palavras no coração. É como a Bíblia diz, meus irmãos, o salmista Davi, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra é tudo em nossas vidas. Como se purificará o jovem observando a palavra de Deus? Então veja que Daniel, ele creu, ele acreditou nas profecias que foi dita pelos profetas, e que tudo que estava acontecendo ali contra Israel era profecia de Deus, e que Daniel estava ali na Babilônia, e que Daniel, ele sabia que tudo que estava acontecendo era da vontade de Deus. E ele não se desesperou, mas ele firmou o seu coração na palavra de Deus. Assim somos nós, meus irmãos. Devemos nos firmar na palavra de Deus, crer nas profecias bíblicas, crendo, de que realmente a palavra de Deus é a verdade, que a palavra de Deus é que nos dá o direcionamento, é a verdade de Deus em nossas vidas, as sagradas escrituras. Jesus, ele diz o seguinte, meus irmãos: examinai as escrituras, porque dela tendes a vida eterna. E Daniel estava ali na Babilônia, irmão, mas ele não se corrompeu. Sistema pecaminoso da Babilônia. Ele preferiu se alimentar de legumes, beber água e comer legumes, do que comer aquela comida que era comida consagrada aos deuses. Daniel poderia ter defeitos na sua vida, porque somos seres humanos, mas se encurvar diante dos deuses da Babilônia, jamais um judeu se encurvaria diante de imagens, diante de deuses. E Daniel, ele permaneceu firme, aquele jovem, não se corrompeu, não se contaminou.
E ele falou para o chefe dos eunucos, que estava responsável ali da comida, né, de Daniel: olha, eu me recuso, né, comer essa comida do rei. Dai-me somente legume para me comer, e daqui 10 dias tu verás a diferença. E Daniel, meus irmãos, se apresentou, né, diante do rei. Depois de 10 dias, todos presenciaram a face de Daniel e daqueles jovens que estavam junto com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E a face deles era totalmente diferente dos demais jovens que comeram das finas iguarias e beberam do vinho da Babilônia. Pois a Bíblia diz que o rosto de Daniel era mais robusto do que os demais jovens que comeram ali do churrasco da Babilônia. Irmão, Daniel era robusto. Os jovens que estavam com Daniel, por quê? Porque eles recusaram, de certa forma, comer a comida da Babilônia, comida consagrada aos deuses. E Deus abençoou grandiosamente Daniel e os seus companheiros, pelo qual o Senhor deu sabedoria e inteligência. E Daniel, o Senhor abençoou grandiosamente Daniel com sonhos e visões. Deus fez coisas tremendas através desses jovens. Irmão, vale a pena ser fiel a Deus. Daniel e seus companheiros foram fiéis ali na Babilônia, não se corromperam. E Deus abençoou Daniel, Ananias, Misael e Azarias grandiosamente. É isso que Deus faz quando somos fiéis, quando cremos na sua palavra. Vale a pena, meu irmão, a gente não se corromper nesse mundo. Veja a situação que se encontra esse mundo em que nós estamos vivendo. É como um bêbado sem direção, de cabeça para baixo, onde as coisas certas é visto como erradas e as coisas erradas como certo. O mundo está assim, de cabeça para baixo, meus irmãos. Sistema pecaminoso, a corrupção, né? Presenciamos a corrupção, a vaidade, o orgulho, a arrogância, a prepotência dos homens, a falta de amor, a ambição, a ganância. É isso que nós presenciamos no mundo. Isso, né, o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne. É o que nós presenciamos no mundo, meus irmãos, as obras da carne. E é terrível. As obras da carne, a inclinação da carne desse corpo é a morte. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas, quando ele se refere ao mundo, né? O apóstolo Paulo diz o seguinte aqui no capítulo 5 e versículo 19 de Gálatas: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inamizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices. Olha só o que nós estamos presenciando, né? Muita gente aí amanhece o dia, né, irmãos? Enche a cara, né? A bebedice, a Bíblia chama bebedice, né? A bebida alcoólica destruindo vidas, né? Meu Deus do céu. Aí diz aqui, grutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É muito forte, meus irmãos. Se você meditar também na Bíblia, abra a tua Bíblia aqui, meu Deus, em Tiago, capítulo 4, versículo 4, olha o que é que diz aqui o apóstolo Tiago, apóstolo do Senhor Jesus. Ele diz aqui, Tiago capítulo 4, versículo 4, ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É a Bíblia que diz, irmão. É o mundo, a corrupção do mundo, a pecaminosidade, a prostituição, a adultério, a arrogância dos homens. Mas eu louvo a Deus que existe jovens como Daniel hoje, jovens como Misael, Ananias, Azarias, jovens como José,
né, do Egito, que estava no Egito, mas não se corrompeu no Egito. Vamos ver o que é que a Bíblia diz aqui, senhoras e senhores, aqui em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo de número 15. Olha o que é que diz a Bíblia aqui. A Bíblia é um livro tremendo, irmão. Diz aqui: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meu querido irmão, você que está me vendo nesta hora, seja um Daniel, você jovem que me vê nessa hora, não se deixe levar pela inclinação da carne, a corrupção do mundo, a mentira, o engano, a prostituição. Deus tem uma obra na tua vida. Você crê nisso? Deus tem uma obra. Esse sistema do mundo é passageiro. Esse mundo vai passar. Mas se guardarmos o nosso coração firmemente na palavra de Deus, nós viveremos eternamente. Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse mundo passa como um vapor, como uma vela, que um sopro, né? Você sopra ali, apaga aquela vela. A nossa vida é passageira. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Quantos jovens estão aí na bebedice, né? Se encontram nas drogas, na prostituição, nesse carnaval, festa da carne, é inclinação da carne, como diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Meu querido irmão, então veja só a situação que se encontra o mundo. As pessoas estão cegas, mas Jesus liberta, Jesus transforma. E eu vejo que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Receba essa palavra de Deus, porque